Olá, sejam bem-vindos a mais um programa de saúde. Esta semana não podia ter calhado da melhor maneira. Estamos a comemorar o Dia Mundial da Saúde e desta vez estamos aqui com o professor Romeu Mendes e se calhar a primeira pergunta que lhe fazia é qual é a temática que estão a abordar neste ano do Dia Mundial da Saúde? Bem, antes de mais, bom dia. Agradecer o convite para estar aqui no programa da saúde. O Dia Mundial da Saúde é um dia diretamente organizado pela Organização Mundial da Saúde. Portanto, é comemorado desde 1950 e foi decidido começar a ser comemorado em 1948 na primeira Assembleia Mundial da Organização Mundial da Saúde. Portanto, a Organização Mundial da Saúde achou que era importante ter o seu dia próprio e, como então, a partir de 1950, 10 anos depois, em todos os anos, o dia 7 de Abril é o dia dedicado à saúde e organizado pela Organização Mundial de Saúde. Portanto, a Organização Mundial de Saúde aproveita o seu próprio dia para dedicar a um tema da atualidade muito importante, dos mais importantes para a saúde. Este ano o tema é dedicado à diabetes. O tema oficial é combater a diabetes. Professor, sabemos que Portugal tem sempre taxas muito elevadas de pessoas com a diabetes, mas qual é o panorama aqui no Distrito de Vila Real? Bem, para nós percebermos o panorama no Distrito e em Portugal, acho que é importante percebermos um bocadinho o contexto global. Portanto, a diabetes, neste momento, é dos principais problemas de saúde pública a nível global. Já é considerada uma pandemia porque afeta o mundo inteiro. Quando eu digo mundo inteiro, afeta quer os países de baixo rendimento, chamados países de desenvolvimento, quer os países de médio rendimento, quer os países já muito desenvolvidos e industrializados. Portanto, estamos a falar, em todo o mundo, existem atualmente, cerca de 350 milhões de pessoas em todo o mundo. A diabetes mata atualmente por ano 1,5 milhão de pessoas em todo o mundo. Afunilando agora um bocadinho para o panorama europeu, Portugal é o país da União Europeia com maior prevalência de diabetes por cada 100 pessoas. Portanto, porque temos poucas pessoas, não somos o país com mais pessoas com diabetes. Mas se relativizarmos o número de pessoas com diabetes em Portugal, somos o país da União Europeia com o maior número de pessoas de forma relativa. A nossa prevalência da diabetes em 2014, são os últimos dados oficiais que temos, era uma prevalência de 13,1% da população. Portanto, em cada 100 pessoas em Portugal entre os 20 e os 79 anos, que diz respeito ao estudo da prevalência, 13 pessoas têm diabetes. É importante aqui distinguir que, quando ouvimos falar em diabetes, a maior parte da população geral não tem ideia do que é a diabetes e dos tipos de diabetes. Mas eu acho que há do senso comum que há vários tipos de diabetes. Portanto, a diabetes é uma doença crónica, uma doença que não tem cura, que pode ser controlada, mas que não é completamente revertida na maior parte dos casos, e é uma doença caracterizada por duas coisas, que giram à volta da insulina, que é a hormona que tira o açúcar que está no sangue, fruto da nossa ingestão alimentar, e que leva o açúcar para dentro das células para o açúcar poder ser utilizado para o corpo funcionar. A diabetes tipo 1, na diabetes tipo 1 não há produção de insulina. Portanto, o pâncreas não produz insulina, portanto, o açúcar acumula-se dentro das células. Na diabetes tipo 2 há insulina, mas o corpo humano não tem a capacidade de utilizar a insulina, ou seja, o açúcar continua a acumular-se dentro das células. Dentro de todos os casos de diabetes, 90% são de diabetes tipo 2. Grandes diferenças. A diabetes tipo 2 é altamente prevenível, ou seja, podemos fazer intervenção para as pessoas não terem diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 não tem prevenção. Portanto, qual é a grande mensagem que eu quero passar? É que quando nós falamos em diabetes, 90% é diabetes tipo 2, logo essa diabetes tem prevenção. Podemos evitar que as pessoas fiquem diabéticas. Quais são os principais fatores de risco para a diabetes tipo 2? Logo à cabeça, a obesidade, a seguir o sedentarismo, logo a seguir o envelhecimento. Portanto, controle do peso é uma forma de combater a diabetes através da atividade física e de uma alimentação saudável. Outra vez a atividade física a combater o sedentarismo e um fator que nós não conseguimos combater, que é o envelhecimento natural das populações. Eu relembro que, por exemplo, para combater a obesidade e o sedentarismo, a Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, em articulação com o Grupamento de Centros de Saúde Douro Norte, com o Hospital Trás-os-Montes de Alto Douro e com a Câmara Municipal de Vila Real, tem um programa específico que está envolvido agora nas comemorações do Dia Mundial da Saúde, que é o Diabetes em Movimento.
Eu não tenho dados do distrito, eu faço parte da unidade coordenadora funcional da diabetes dos centros de saúde da região. Portanto, os dados que nós temos são os dados dos concelhos, agrupados dos concelhos de Vila Real, Régua, Sabrosa, Alijó, Mursa, Santa Marta de Penaguião e Mesão Frio. São os 7 concelhos que pertencem ao agrupamento de centros de saúde a norte do Douro, e posso-te dizer que nós temos uma prevalência maior do que a prevalência nacional. E nós temos uma prevalência maior do que a prevalência nacional porque a nossa população é mais envelhecida do que a média da população nacional. Era precisamente isso que eu lhe ia perguntar há pouco, era realmente em que é que consiste a diabetes? E pronto, agora após a sua explicação, a pergunta que lhe fazia é quais são os sintomas e eu acho que nós temos muita ideia de associar a diabetes a pessoas mais velhas. Quais são os sintomas e em que idades é que normalmente costuma aparecer a diabetes? Bem, a tua pergunta não é fácil de responder. E eu sei que às vezes a curiosidade da população geral em querer saber mais sobre as doenças leva a alguma desinformação, em especial por causa da internet. Para percebermos, eu expliquei há pouco a diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2. Se calhar vou introduzir agora também que existe uma diabetes gestacional que só acontece, lógico, nas mulheres e nas que estão grávidas, mas que é transitória. Vou-me focar outra vez na diabetes tipo 1 e tipo 2. Portanto, na tipo 1 não há, o pâncreas deixa, às vezes de um dia para o outro, de produzir insulina. Ou seja, há uma acumulação muito rápida de açúcar no sangue. Portanto, há um conjunto de sintomas que levam normalmente as pessoas ou ao médico de família ou à urgência do hospital. Que sintomas são estes? São sintomas decorrentes de um aumento abrupto do açúcar no sangue. Fazem muito xixi, têm muita fome, perdem peso de um dia para o outro e têm a boca seca. Portanto, são estes os fatores... São os sintomas de uma descompensação metabólica aguda da diabetes, tipo 1. A diabetes tipo 1, tradicionalmente, a história diz-nos que está associada a uma reação do sistema imunitário a algumas infecções que são mais prevalentes nas crianças. Portanto, tipicamente, antigamente, falava-se de diabetes tipo 1 como sendo a diabetes infanto-juvenil. Aparece nas crianças. Estamos a falar em crianças desde alguns meses de idade até ao final da adolescência. A diabetes tipo 2, como eu referi há pouco, há a produção de insulina. Mas o corpo não tem... Ou seja, a insulina deixa de funcionar. O que quer dizer que a acumulação do açúcar no sangue é uma coisa muito lenta e que não tem sintomas agudos. Portanto, há uma grande e preocupante parte da população portuguesa que tem diabetes. Nós não sabemos há quanto tempo e quando nós diagnosticamos a diabetes, as pessoas... mas eu sou diabética, eu não sabia. Mas isto não dói? E nós temos que explicar, não. A diabetes tipo 2, que é 90% de todos os casos de diabetes, portanto, é a principal mensagem de saúde pública que eu quero passar sobre diabetes tipo 2, é uma doença que não dói. As pessoas não sabem que são diabéticas. E a maior parte destes idosos, porque o mau funcionamento da insulina também está associado ao envelhecimento do corpo humano, lógico, a maior parte destes idosos só sabem que são diabéticos muitas vezes quando fazem os típicos rastreios destas feirinhas, que têm a sua importância relativa para a saúde pública, quando fazem a picada no dedo nos rastreios, no hospital, no centro de saúde, e é detectado o açúcar demasiado alto, é feita uma análise sanguínea confirmatória e nós chegamos à conclusão que a pessoa tem diabetes tipo 2. Vou fazer aqui uma pausa, sem tornar a minha resposta demasiado longa e confusa. Porque os principais fatores de risco da diabetes tipo 2 é a obesidade e também o sedentarismo de forma independente. Se nós começamos a ter jovens que são cada vez mais com excesso de peso e obesidade e cada vez mais gostam de se mexer e têm passatempos sedentários, nós estamos cada vez mais no mundo, na Europa e em especial em particular, a ter casos de diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes. E mesmo nós, profissionais de saúde, quando detectamos uma criança com açúcar elevado, a nossa tendência é de pensar, pelo tradicional leitura dos livros e tradicionais casos, é pensar que estamos perante uma criança com diabetes infanto-juvenil, vulgo diabetes tipo 1. Mas não. Nós, a consulta de pediatria do nosso hospital já tem dezenas de casos de crianças e jovens de Vila Real com diabetes tipo 2. Crianças com excesso de peso e obesidade, crianças altamente sedentárias. Professor Romeu Mendes, obrigada pela sua presença aqui no programa de saúde e por ter esclarecido algumas das nossas dúvidas.
Muito bem, agora continuamos o programa com a professora Conceição Rainho, que nos vai falar um pouco sobre as temáticas que vão haver para comemorar este Dia Mundial da Saúde. Professora, então quais vão ser as principais atividades deste dia? Muito bom dia. Queria agradecer à TV UTAD o convite que nos endereçou e a Escola Superior de Enfermagem, em parceria com o Departamento de Desporto, com a Câmara Municipal e com o ACES do Douro Norte, irão desenvolver um conjunto de atividades centradas neste dia 7 de Abril, que é o Dia Mundial da Saúde, mas também no dia 10 de Abril, que passo a descrever sucintamente. Uma das atividades denominada Gincana da Saúde implicará o envolvimento de estudantes de enfermagem, estudantes de desporto, profissionais de saúde e docentes da UTAD, quer destes dois, do Departamento e da Escola Superior de Enfermagem, e é dirigida aos alunos do primeiro ciclo, quarto ano, que irão participar numa atividade que promoverá, ou tem como objetivo promover a atividade física e a sensibilização para a temática diabetes. Se depois necessitar, eu descrevo mais pormenorizadamente. Também desenvolveremos uma atividade dirigida a outro público-alvo, que denominamos de Balão da Saúde, que também tem como objetivo a promoção da atividade física e a sensibilização para a temática, e este público-alvo são os utentes que frequentam associações culturais na cidade de Vila Real e centros de dia. Isto tudo durante o dia 7. No dia 10 de Abril, desenvolveremos uma atividade que denominamos de Marcha pela Saúde, que iremos implicar e divulgar a comunidade em geral de Vila Real, que queira participar connosco nessa Marcha pela Saúde, que se iniciará na praça do município, e o percurso está a ser divulgado no sentido também de promover a atividade física e desenvolver e sensibilizar para a temática. Professora, e para o dia 10, o que é que tem programado? Para o dia 10, temos programada uma atividade designada Marcha pela Saúde, para a qual convidamos toda a população que desejar participar de Vila Real. Esta atividade tem como objetivo a promoção também da atividade física e a sensibilização para a temática. Está a ser planeada também pelos estudantes de enfermagem, pelos estudantes de desporto, pelos profissionais de saúde e pelos professores. Tem o envolvimento da Câmara Municipal de Vila Real, do ACES do Douro Norte, da Escola Superior de Enfermagem e do Departamento de Desporto da UTAD. Convidamos todos a participar nesta atividade, cuja organização está a divulgar a mesma através das redes sociais, e o percurso também está a ser divulgado. Contamos consigo para a participação nesta atividade. Professora, obrigada pela sua presença aqui no programa e por ter-nos divulgado quais vão ser as atividades do dia de hoje e do dia 10. Sofia, passo para ti para a parte da atualidade. É verdade, Marcela, mais uma semana, mais um espaço de atualidade. Esta semana trago 2 destaques. O primeiro destaque vai para o facto de os cuidadores que serão ensinados a tratar de idosos em casa. A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados vai ter, pela primeira vez, unidades de pediatria e 300 camas de saúde mental ainda este ano. O meu segundo destaque vai para o nosso país, que este ano tem a mais baixa incidência de sempre de tuberculose. Por esta semana é tudo. Obrigada por estarem desse lado e não se esqueça, dia 10, às 10 da manhã, na Praça do Município, a Marcha pela Saúde. Até para a semana.